A epígrafe que abre o livro de hoje: nossa vida não é a nossa vida, mas a história que contamos sobre ela, define o eixo do romance. Memória e identidade são construções narrativas, são registros fiéis. A epígrafe que abre o livro de hoje: nossa vida não é a nossa vida, mas a história que contamos sobre ela, define o eixo do romance. Memória e identidade são construções narrativas, não registros fiéis dos fatos. Nós vivemos no tempo, ele nos prende e nos molda, mas eu nunca achei que entendia isso muito bem. E não me refiro a teorias de como ele se dobra e volta para trás, ou se pode existir em outro lugar em versões paralelas. Não, eu me refiro ao tempo comum, rotineiro, que os relógios nos mostram que possa regularmente. Tic-tac, clique-clac. Existe algo mais plausível do que um segundo ponteiro? E, no entanto, basta o menor prazer ou dor para nos ensinar a maleabilidade do tempo. Algumas emoções o aceleram, outras o retardam. Às vezes, ele parece desaparecer, até o ponto final em que ele realmente desaparece, para nunca mais voltar. Não estou muito interessado nos meus tempos de colégio, não sinto nenhuma saudade deles, mas foi na escola que tudo começou. Então eu preciso voltar brevemente a alguns incidentes que viraram anedotas, a algumas lembranças aproximadas que o tempo deformou em certezas. Se eu não posso mais ter certeza dos acontecimentos reais, posso ao menos ser fiel às impressões que aqueles fatos deixaram. É o melhor que posso fazer. O Sentido de um Fim, de Julian Barnes. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. Barnes não escreve apenas sobre envelhecer, ele investiga como lembranças e remorsos moldam o eu. Este aqui é um livro sensacional, maravilhoso. Foi uma das leituras que me fez refletir profundamente. Eu adorei esse livro. Aqui, Tony Webster, o protagonista, vive uma rotina de certezas até receber uma herança que traz documentos e cartas do seu passado. Esse material obriga-o a revisitar a própria versão da vida. O romance mostra a memória como um processo ativo. Escolhemos, omitimos e reescrevemos para manter uma coerência que quase sempre é falsa. A diferença entre o que realmente aconteceu e o que Tony lembra expõe o remorso não somente como culpa, mas como reconhecimento doloroso da distância entre a narrativa que contamos e os fatos. Tony é um narrador pouco confiável. Sua versão dos eventos revela mais sobre sua necessidade de autoimagem do que sobre a verdade. Barnes transforma essa descoberta em um exame ético. Lembrar exige responsabilidade, não apenas consolo. O livro funciona como uma arqueologia da memória, não para achar uma verdade definitiva, mas para desenterrar as camadas de invenção que sustentam nossa autoestima. A perda de inocência de Tony é, acima de tudo, a perda da ilusão de que sua história pessoal coincide com sua vida real. O Sentido de um Fim é curto, mas incisivo. Mais que um romance premiado, é um ensaio sobre a fragilidade da subjetividade moderna. Ao desestabilizar as certezas do protagonista, Barnes convida o leitor a testar suas próprias lembranças e a reconhecer que construir a própria história é também responsabilizar-se por ela. Julian Barnes é um dos principais prosadores britânicos contemporâneos. Ele é um crítico das ilusões de coerência e totalidade que sustentam nossa visão de mundo. Sua obra ampla e precisa funciona como um laboratório onde são testadas as grandes categorias da experiência humana: memória, história, amor e morte, sobre o olhar do ceticismo moderno. Sua formação em linguística revela uma origem dessa postura. Barnes vê a linguagem como um instrumento falho, meio pelo qual tentamos, sem sucesso completo, aprender a verdade. Antes de se tornar romancista, ele atuou como crítico literário e jornalista, e publicou romances policiais
sob o pseudônimo de Dan Cavenagh. Essa diversidade de experiências lhe deu domínio técnico da narrativa, habilidade que ele mais tarde usaria para desmontar os próprios mecanismos do contar. O reconhecimento internacional veio com O Papagaio de Flaubert, de 1984. O romance é, ao mesmo tempo, homenagem e questionamento da biografia e da literatura. Geoffrey, médico aposentado e narrador da história, busca obsessivamente identificar qual dos dois papagaios empalhados teria inspirado Flaubert em Um Coração Simples. A investigação, aparentemente trivial, revela a questão central da obra de Barnes. A história e a memória são conjuntos fragmentários e contraditórios que só ganham sentido pela narrativa que os organiza. A metaficção em Barnes não é mero artifício formal, mas uma ferramenta para expor a fragilidade da verdade e da certeza. Essa linha atinge o ponto mais alto neste livro. Aqui ele atingiu o ápice. Este livro que foi publicado em 2011 e também foi vencedor do Man Booker Prize. O livro acompanha Tony Webster, que revisita fatos da juventude e descobre como a memória distorce o passado para preservar a própria imagem. A lembrança, mostra Barnes, não é arquivo, mas reescrita contínua, guiada pelo arrependimento e pela necessidade de justificação. O modo como reescrevemos o passado em nossas mentes resume o tema do livro, o tema do romance. O confronto entre lembranças e documentos revela que a narrativa do eu é uma ficção construída para sustentar uma identidade. Assim, o sentido do fim é, paradoxalmente, a negação de um encerramento. Barnes segue explorando as fronteiras da narrativa em obras como A História do Mundo em 10 capítulos e meio, que questiona o sentido teleológico da história, e O Ruído do Tempo, sobre o compositor Dmitri, onde examina o conflito entre arte e poder. Em todas, convido o leitor a participar ativamente da construção do significado. Vivendo em Londres e ainda em plena atividade, Barnes consolidou-se como uma das vozes centrais da literatura contemporânea. Sua importância não está apenas na elegância da prosa, que é linda, o texto dele é lindo, mas na capacidade de transformar a dúvida em tema literário. Sua obra nos lembra que o eu, o passado e o amor são construções frágeis e mutáveis. Isso é forte. O passado muda, o amor muda e nós mudamos. E que compreender essa instabilidade talvez seja o mais alto exercício de lucidez. E nesse trecho eu quero recomendar que vocês ouçam uma música da Mercedes Sosa, chamado Tudo Cambia, Tudo Muda. Essa música é linda. O romance, como eu disse, é curto, com cerca de 160 páginas, apresenta-se como um díptico que examina a relação entre o registro histórico e a construção da memória. Julian Barnes ultrapassa o campo da ficção memorialística para refletir sobre a falibilidade do testemunho pessoal e as implicações éticas da autoilusão. Através do personagem Tony Webster, um historiador amador, o texto mostra o colapso da percepção confortável do passado, revelando a memória não como um arquivo fiel, mas como um mecanismo de defesa e justaposição e justificação. A estrutura concisa é deliberada. Intensifica a revelação final e transforma a leitura em um exercício de revisão crítica. Dividido em duas partes, juventude e presente, o romance usa essa separação não como artifício formal, mas como motor temático. A brevidade potencializa a densidade emocional e evita a dispersão, concentrando a narrativa na reinterpretação dos fatos. Na primeira parte, acompanhamos a formação de Tony, envolvido com um grupo de amigos e marcado pela figura de Adrian Finn, colega introspectivo e racional.
Adrian encarna a busca por sentido que contrasta com a vida medíocre e acomodada de Tony. O suicídio de Adrian, após envolver-se com Veronica Ford, torna-se o ponto de inflexão que fixa a versão inicial da história de Tony, uma narrativa em que ele se vê como vítima e espectador. Já idoso, aposentado e divorciado, Tony define-se por uma vida tranquila e razoável. Sua profissão de historiador dá ao romance uma ironia central. Ele impõe sentido à história dos outros, mas não aplica o mesmo rigor à própria vida. Constrói sua paz interior, editando o passado. Essa tranquilidade é, na verdade, uma amnésia conveniente. O passado de Tony não foi esquecido, mas ajustado para preservar o conforto. A chegada de uma herança da mãe de Verônica, incluindo um envelope e o possível diário de Adrian, rompe essa falsa estabilidade. A busca pelo diário transforma Tony em objeto de sua própria investigação, forçando-o a encarar as lacunas de sua memória. Na segunda parte, o confronto com Verônica reabre feridas e desafia a lembrança. Barnes mostra a memória como criação, não como registro. O que você lembra nem sempre é o que você viu, afirma o narrador. O tema central não é o esquecimento, mas a distorção deliberada. Tony percebe que sua memória serviu como escudo contra a culpa. O clímax ocorre quando ele descobre as consequências de uma carta rancorosa que escrevera na juventude. Um gesto pequeno, mas devastador. A revelação transforma o romance em uma reflexão sobre a responsabilidade moral e o impacto duradouro de ações banais. Tony, que buscava um sentido de fim, confronta a verdade de que sua vida não foi de progresso, mas de omissões e danos causados por imaturidade e egoísmo. O romance afirma-se como uma obra essencial da literatura contemporânea. Mais que um estudo sobre o tempo e a memória, é uma investigação sobre a identidade e a ética da lembrança. Barnes desmonta a ideia de memória como verdade e pergunta se uma história pessoal pode ser confiável. A jornada de Tony reflete a do leitor. Aceitar a própria falibilidade e reconhecer o peso moral das pequenas decisões que moldam e, por vezes, destroem uma vida. Em sua brevidade, o livro oferece uma poderosa lição sobre o custo da autoconsciência. Enxuto em extensão, o livro propõe menos a narrativa da vida de Tony Webster e mais um experimento sobre como contamos o passado para justificar quem somos. A aparente simplicidade da forma contrasta com a complexidade dos temas. Culpa, remorso e a desconfiança em relação à própria voz narrativa. Esta leitura, analisa como Barnes articula as duas partes do romance e usa a metalinguagem para expor a memória pessoal como uma construção interessada. Tony Webster, lembrando que ele é um narrador em primeira pessoa, é um homem aposentado e divorciado cuja voz encarna o narrador não confiável em seu limite. A estrutura em duas partes. Juventude, nos anos 1950 a 1960, e velhice, quando recebe uma carta-testamento, contrapõe o jovem impulsivo ao idoso, que tenta reconstruir o passado, mas continua preso à autoenganação. A dúvida sobre a confiabilidade surge logo na abertura. Eu me lembro em ordem aleatória. A frase funciona como um aviso. O próprio narrador reconhece o caos de suas lembranças. Sua história se compõe como uma colcha de memórias costurada não pela verdade, mas pela conveniência. Essa é a primeira frase do livro. Eu me lembro, em ordem aleatória. Na primeira parte, as recordações da juventude, os amigos, Verônica e o enigmático Adrian Finn parecem dispersas, até que ganham sentido retrospectivo. Barnes sugere que a vida só é compreendida a partir do fim, quando o passado é reorganizado
para formar uma narrativa coerente. O peso que emerge é o da culpa reprimida e do arrependimento. A segunda parte se move pela herança recebida, o diário de Adrian, que se suicidou, e uma carta que Tony enviou anos antes, movido por ciúmes. Esses documentos rompem a bolha da memória seletiva e revelam a distância entre o que Tony acreditava e o que realmente aconteceu. A releitura da carta e a revelação sobre a relação entre Adrian e a mãe de Verônica desmontam a identidade de Tony como vítima. Barnes mostra como a memória é criativa. Barnes mostra que a memória é criativa, na verdade, não passiva. O que você acaba lembrando nem sempre é o que viu. Muitas vezes, diz o narrador, me pego criando memória. O narrador confessa isso. Essa admissão de manipulação revela que Tony preferiu esquecer para preservar uma versão aceitável de si mesmo. O conflito entre lembrança e negação transforma a crise da memória em crise moral. A metalinguagem é um dos recursos mais marcantes desse autor. O texto reflete sobre o próprio ato de narrar e sobre o abismo entre vida e literatura, como na frase, abre aspas, temíamos que a vida não fosse igual à literatura. Tony questiona o que conta, corrige-se, conversa com o leitor. Será que a conversa foi exatamente assim? Provavelmente não, mas é como me lembro dela. Essas interrupções têm 3 efeitos. Evidenciam a natureza construída da narrativa, reforçam a falsa transparência do narrador, que se diz falível enquanto se protege, e envolve o leitor no julgamento ético da história. Ao antecipar objeções, Tony tenta legitimar sua versão, transformando o relato em performance. A essência do romance está na passagem. Quantas vezes contamos a história da nossa vida? Quantas vezes ajustamos, embelezamos, editamos? E quanto mais longa a vida, menos são os que ainda estão por perto para nos contradizer. Barnes recusa a ideia de identidade estável. Somos o que contamos e recontamos sobre nós mesmos. O título, O Sentido de um Fim, é irônico. O livro não oferece fechamento, mas deixa o leitor como Tony diante da incerteza. O impacto final não está na revelação, mas na desestabilização completa da visão que o narrador tem de si. Ao expor a memória como invenção e a narrativa como defesa, Barnes mostra que todo sentido é uma construção. Seu romance é, ao mesmo tempo, reflexão sobre o envelhecimento e sobre a coragem necessária para encarar a ficção que chamamos de vida. Nesse livro, Julian Barnes realiza um experimento literário que ultrapassa a narrativa tradicional e se torna uma reflexão sobre a fragilidade da autopercepção e a instabilidade da memória. Mais que um romance, o livro funciona como um mecanismo filosófico. A prosa contida e precisa serve para desestabilizar o leitor e questionar a confiança que depositamos em nossas lembranças. O tema central é a falibilidade da memória. O narrador apresenta-se como um homem comum, sensato, mas sua suposta clareza é desmontada aos poucos pelo próprio texto. Barnes não usa o narrador confiável como mero recurso de trama. Ele não usa o narrador, na verdade, não confiável, como mero recurso de trama. Faz desse narrador um símbolo da incerteza de toda a autoimagem. Assim, o leitor é levado a reconhecer-se também como um narrador duvidoso de sua própria vida. A estrutura em 2 partes reflete esse processo. A juventude lembrada e a velhice revisitada. Essa divisão espelha o funcionamento da memória. Primeiro, a construção ilusória do passado. Depois, sua erosão. O mistério da herança que move a segunda metade da obra não é um elemento de suspense, mas o gatilho que força o protagonista a reavaliar suas lembranças. O passado, em vez de se revelar, reorganiza-se, mostrando que a lembrança é sempre uma forma de invenção. A escrita de Barnes é contida e rigorosa. Em poucas páginas, ele aborda temas como remorso,
envelhecimento e culpa sem recorrer ao sentimentalismo. A célebre frase, a história é aquela certeza fabricada no instante em que as imperfeições da memória se encontram com a falha na documentação, resume o princípio que sustenta o romance. Cada sentença carrega peso reflexivo, transformando a leitura em um exercício de atenção e questionamento. A revelação final rompe o tom racional do livro e produz um impacto emocional inesperado. Para alguns, o desfecho pode parecer depender demais de um segredo descoberto, mas essa escolha é coerente. A surpresa encarna a própria incapacidade de Webster de reconhecer o que sempre esteve diante dele. O remorso é a verdadeira revelação. Tony Webster merece um olhar crítico. Sua apatia e distanciamento podem afastar o leitor que busca identificação, mas são parte essencial da proposta de Barnes. Webster representa o homem que trocou o envolvimento pela ironia, e o preço é a incapacidade de sentir plenamente a própria vida. Este livro é lindo e doloroso. O Sentido de um Fim é, assim, uma das obras mais precisas e densas da literatura contemporânea. Sua brevidade concentra uma reflexão profunda sobre o tempo, a memória e a identidade. Barnes demonstra que concisão e lucidez podem alcançar uma profundidade rara, transformando um pequeno romance em uma poderosa meditação sobre o que lembramos e sobre o que preferimos esquecer. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e deixe um comentário aí se você também já leu este livro. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.